Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora estamos, então, sendo gravados a mensagem. Então, Atos capítulo 5, de 1 a 11, o texto, então, ele fala sobre um acontecimento triste, um acontecimento de um casal que eles, vendo algo que havia acontecido, as pessoas voluntariamente estavam compartilhando seus bens, como nós vimos na mensagem passada, estavam compartilhando suas herdades, seus bens, suas propriedades, para que ninguém da igreja ficasse com qualquer tipo de necessidade. Isso não foi compulsório, isso não foi uma determinação, isso não foi imposição da política ou do governo, isso foi algo voluntário, espontâneo, né? Por quê? Porque havia graça, havia amor, havia o Espírito Santo agindo no meio deles. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, então, altruísta, como nós vimos na mensagem passada. Hoje nós vamos ver como que o inimigo, ao ver a exuberância da igreja, ao ver as vitórias da igreja, porque até aqui a igreja tem vitória. E sempre quando o cristianismo ele se desponta, ele se destaca, ele ganha terreno, ele avança, o inimigo ele age para impedir o crescimento da igreja. Muitas vezes o inimigo age com perseguição, outras vezes o inimigo age com hipocrisia, com corrupção dentro da igreja. Então, quando ele não consegue atacar a igreja de fora para dentro, ele coloca pessoas infiltradas dentro da igreja, para o quê? Para trazer uma confusão, para trazer hipocrisia, né? Para trazer mentira. E muitas vezes a pessoa ela é iludida por Satanás, como aconteceu aqui. Esse casal, eles vêm na atitude de Barnabé, porque o capítulo 4 termina com a figura de Barnabé. Barnabé, então, ele se destaca porque ele voluntariamente, com um bom coração, era um bom homem, e a Bíblia testifica disso, era um bom homem. Pai da consolação, foi dado o nome a esse José. Era José, foi colocado o apelido de Barnabé, ou seja, o homem da consolação, o homem com coração bom. E nós vemos essa figura, esse personagem no livro de Atos, mostrando que sempre ele investe nas pessoas. E ele investe recursos, ele investe tempo, ele investe atenção e ele investe no discipulado, como aconteceu com João Marcos. Quando Paulo não queria que João Marcos seguisse na segunda viagem missionária, porque João Marcos havia abandonado o grupo na primeira viagem missionária, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, ainda no livro de Atos, a partir do capítulo 13, nós vemos aqui então, Barnabé aparece como um homem que traz uma certa admiração dos crentes. E no meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira cobiçaram a mesma honra de Barnabé. Ou seja, eles pensaram assim, Barnabé foi bem notado, Barnabé recebeu honras, então nós queremos também a honra e o destaque e a posição que Barnabé obteve por vender uma propriedade. Só que o coração deles estava corrompido. Satanás havia sussurrado em seus ouvidos, entrado em seus corações. E essa hipocrisia sutil ameaça de forma permanente, se não fosse tratado no início, ali no começo da igreja, seria algo terrível. Porque o que Jesus combateu em relação aos fariseus foi o quê? Hipocrisia. Ou seja, os fariseus falavam que eram espirituais, se mostravam espirituais, tinham atitudes religiosas, mas o coração deles não acompanhava essa performance, essa aparência toda.
Eles não viviam aquilo que eles obrigavam as pessoas a fazerem. Jesus chegou a falar: vocês, fariseus, vocês percorrem o mundo atrás de um aluno, e quando fazem um aluno, um discípulo de vocês, esse aluno se torna 2 vezes filhos do inferno. E a palavra fariseu, que antes do ensinamento de Jesus, do confronto que Jesus teve com os fariseus, o nome fariseu era um nome respeitado. Era uma posição dentro do judaísmo respeitadíssima. Era de um segmento do judaísmo muito importante, porque os saduceus, preocupados com a liturgia do templo, e eles cuidavam de todas as questões do templo, do sacrifício, de tudo que estava ali. Os fariseus eram conhecidos por aqueles que eram zelosos em relação ao ensino da palavra. Eles eram muito zelosos. Os escribas, por sua vez, eles eram zelosos por conta das cópias que eram feitas do original hebraico. E eles tinham todo um zelo. Eles tomavam banho, eles colocavam nele a roupa. Para o quê? Para colocar as palavras certas. Eles contavam as palavras. Quando eles faziam uma cópia da Septuaginta, que era o texto já traduzido para o grego do hebraico, e até o próprio hebraico, eles faziam com muito zelo. Eles eram religiosos de primeira. Os fariseus eram religiosos de primeira. Mas depois que Jesus identificou a hipocrisia dos fariseus, a palavra fariseu se tornou o quê? Símbolo do quê? De falsidade. Ó, seu fariseu. Antes, quando fala assim, seu fariseu, era legal. Depois, ó, seu fariseu, já é algo ruim. Ninguém quer ser chamado de fariseu. Por quê? Porque o nome fariseu passou a ser sinônimo de hipócrita. Então, veja só o contexto aqui para entender por que Deus age de forma radical. A primeira vez que eu li esse texto, eu falei, misericórdia. A gente pensou, quando eu li o Antigo Testamento, e assim, eu li a Bíblia muito rápido. Já nos primeiros dias de conversão, eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu comecei a ler, já de Gênesis, a gente viu algumas ações de Deus, como por exemplo, Deus fulminando pessoas, né? No Antigo Testamento, bom, Deus no Antigo Testamento talvez seja mais radical. Aí quando eu li esse texto, eu pensei, mas no Novo Testamento também? A gente pensa assim, por que Deus agiu de forma tão radical? Matou pessoas. Quem matou esse casal? Foi Deus. E por que Deus fez isso? Porque, meus irmãos, qualquer desvio no início de uma jornada, qualquer desvio de centímetros no início de uma jornada, lá na frente na jornada serão quilômetros. Era importante manter a igreja purificada da mentira e da hipocrisia. Esse casal, então, eles permitiram, eles cobiçaram, eles foram gananciosos. Tudo tinha sido glorioso até aqui, mas Satanás estava furioso e Satanás, ele armou um estratagema. Porque por detrás da ação de Ananias e Safira, de algo muito sutil, existe uma atividade de Satanás. Muitas vezes, meus irmãos, quer dizer, a maioria das vezes, Satanás ele é imperceptível. Não é à toa que Satanás é chamado de diabolos. O que é diabo? Diabo a palavra diabo, na verdade, são duas palavras no grego. Dia e bolos. Né?
Bolos é jogar, da onde vem bola, né? Jogar, bolos, né? E dia, diante. Então a tradução de diabolos é o quê? Aquele que joga um contra o outro. É aquele que joga pessoas, aquele que joga, aquele que trabalha nos bastidores. E quanto mais ele se torna imperceptível, mais ele ganha vantagem e terreno no meio da igreja. Por quê? Porque se não há uma identificação que foi o inimigo, as pessoas trabalham umas contra as outras. Já viu isso? Isso acontece muito na vida da igreja. De forma sutil, imperceptível, né? Começa a semear um pensamento. Olha o irmão fulano de tal. Olha não sei o quê. Olha aquilo outro. Olha aquilo outro. Ele vai semeando, ele vai jogando, ele vai jogando, ele vai jogando. E sempre ele vai encontrar pessoas que estão na igreja. Afinal de contas, meus irmãos, Ananias e Safira eram membros da igreja. Eles foram batizados. Externamente, eles eram ótimos crentes. De forma externa. Mas só Deus sabia o que estava no coração deles. E Deus revelou a Pedro. Como Satanás não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro, pela perseguição, agora ele se infiltra na igreja para atacá-la de dentro para fora, por meio da hipocrisia. Como Satanás não conseguiu destruir o trigo, o que ele faz? Ele semeia o joio. Precisamos estar atentos a isso, porque em meio ao trigo, há possibilidade que haja o joio. E precisamos estar atentos para que não sejamos o joio. O adversário que de fora combatia a igreja, que havia nascido, estava crescendo, estava se desenvolvendo, muitas pessoas se convertendo, milhares de pessoas se convertendo. Agora, ele consegue se infiltrar no coração de um dos seus membros. Aliás, de um casal daquele povo maravilhoso que se reunia com tanta alegria, com tanta singeleza de coração, com tanta adoração. Há um paralelo aqui, irmãos, do pecado de Ananias e Safira com o pecado de Acã. Lembra lá no Antigo Testamento, lá em Juízes? Josué, aliás. O que acontece? Ninguém sabia. Acã, ele desobedeceu uma ordem. O despojo era para ser destruído. O que ele faz? Ele cresce os olhos, cobiça. Ele fala, não, como assim? A gente vai destruir isso tudo. Deixa eu separar um pouquinho aqui para mim. E ele enterra. E aí o que acontece? O povo de Deus que estava tendo vitória passa a ter derrota. E aí, peraí. Percepção espiritual, meus irmãos. Nós precisamos ter uma percepção espiritual. As coisas que acontecem na igreja não são coisas apenas naturais administrativas. A igreja não é apenas um corpo administrativo. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Precisamos ver as coisas que estão acontecendo, que os nossos olhos permitem, os nossos olhos naturais e humanos permitem ver, mas nós precisamos ter olhos espirituais para ver o que acontece que os nossos olhos humanos não conseguem ver. Pedro foi revelado. O Espírito Santo falou para Pedro. E Pedro é o líder da igreja. Muitas coisas, irmãos, espirituais são reveladas aos líderes da igreja. Tem coisas que são reveladas para os membros, né, de forma geral, mas tem coisas que são detalhes, segredos que Deus revela aos líderes da igreja. Em particular, o que a Bíblia diz, conforme está lá em Apocalipse, já no início, que o anjo da igreja quem é? É o pastor. Quem é o pastor? Por que fala que o pastor é o anjo? Porque a palavra ângelos é a palavra mensageiro.
Então, o pastor é o mensageiro. O pastor ele tem a prerrogativa do púlpito. O pastor tem a prerrogativa da exposição da palavra. Então, lá em Apocalipse diz que Jesus fala aos anjos. E os anjos ali no texto são os pastores que comunicam a palavra. Pedro era o principal líder aqui. E Pedro foi revelado uma coisa. E não foi fácil para Pedro, imagino. Nós vamos ver aqui como que acontece o enredo dessa história. Então, quando eu falei que há um paralelo entre o pecado de Ananias e Safira com o pecado de Acã, porque ambas as narrativas, eles acontecem com uma mentira que interrompe um processo vitorioso do povo de Deus. Então, há muita semelhança aqui. Agora, meus irmãos, eu quero destacar aqui algumas coisas, alguns pontos importantes. Primeiro, a hipocrisia é disfarçada. A hipocrisia é desmascarada. A hipocrisia é condenada. A hipocrisia é combinada. A hipocrisia é derrotada. Então, um pouco fora daquilo que eu sempre trago, com 3 pontos, aqui nós temos 5, mas eu vou ser bem sucinto em cada um deles, ok? 5 pontos aqui para vocês entenderem, mas está fácil de guardar. Todos os pontos têm a ver com hipocrisia e uma característica da hipocrisia, um adjetivo da hipocrisia. Primeiro, a hipocrisia disfarçada. Veja aí no versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Atos, que vai dizer assim: um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e defraudou no preço, ou seja, combinaram lá, não falaram o preço certo, sabendo também sua mulher. Então, os dois, trazendo uma parte dele, depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui, tranquilo? Tem nada de errado. Tem alguma coisa errada aqui? Não, pelo contrário. Até louvável, né? De certa forma. Ananias vende uma propriedade, finge entregar todo o valor à igreja. Querem parecer que são generosos espirituais. Aí começa o quê? A hipocrisia. A hipocrisia religiosa sempre vai ser aquela aparência de bondade. Ah, meus irmãos, eu não sei, viu? Mas me parece que quando a pessoa fala muito manso, que se mostra muito espiritual, que sempre conta demais sobre um pecado, e já foi identificado que os pastores que pregam muito sobre uma questão é porque estão com problema naquela questão. A não ser que estejam fazendo exposição bíblica, né? Sequenciar o texto. Mas se fala sempre do mesmo assunto, pode ter certeza que alguma coisa tem aí. Aqui então eles têm uma aparência de generosidade, são espirituais, mas têm motivações ocultas. Quais são as motivações ocultas? Orgulho e cobiça. Por detrás dessa ação, ninguém está percebendo, mas Deus está percebendo. Deus está vendo. Tem o quê? Orgulho e cobiça. Como eu disse, Ananias e Safira eram membros da igreja, foram batizados, viviam junto com os outros cristãos, os outros irmãos, cantavam e oravam juntos. Frequentavam a mesma igreja. Mesmo porque só tinha uma, né? Não tinha outras igrejas. Era uma só em Jerusalém. Falavam a mesma linguagem da fé. Externamente eram crentes maravilhosos. O exemplo de desprendimento de Barnabé os fascinou. Tiveram o ímpeto de imitá-lo, mas tentaram meio termo. A dádiva deles não era produzida pelo amor. O amor deles era falso.
estavam cheios de egoísmo. Olha só. Buscavam louvores dos homens e reconhecimento por parte das pessoas. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja e querem aplausos? Sabe aquela pessoa que faz alguma coisa, espera ser reconhecido, quer ser reconhecido, e se não é reconhecido, deixa de fazer a obra? Existe. Quem tem um pouco mais de vivência na igreja sabe que isso acontece. E muitas vezes, isso até de certa forma aconteceu com a gente. Precisamos ter cuidado, porque isso é muito sutil. O pastor falou bem do irmão, não falou bem de mim. O pastor elogiou tal pessoa, mas não me elogiou. Aquele irmão foi destacado porque aquele irmão fez tal serviço. Por que só aquele irmão vai na frente? Percebe a sutileza? Ananias e Safira estavam concomunados na mentira. Queriam glórias pessoais. Eram hipócritas e falsos filantropos. A hipocrisia e a dissimulação deliberada, a tentativa de fazer com que as pessoas acreditassem que eles eram espirituais, mas na realidade não eram. Permitam-me contar uma experiência pessoal de pastor. Fui pastor de uma igreja, que tinha muitos membros. Mas o detalhe não está aí. O detalhe é que havia um tipo de ministração que na época imitavam algumas pastoras, tipo Ana Paula Valadão e Sônia Hernandes. Então, era assim, muitas músicas. No mínimo eram 7 músicas no culto. Até aí, tudo bem. Você distribui e tal, né? Não tem problema. Mas havia um tipo de ministração que todas as vezes quem ministrava chorava. E se mostrava a pessoa mais espiritual. Era o palco, era o show. Isso está acontecendo hoje, irmãos, em muitas igrejas. Não é altar, é palco. Não é adoração, é show. Você já deve ter visto isso nos canais da internet. Teve um dia, eu estava subindo as escadarias e a porta estava fechada, era uma porta de vidro, fechada. Uma multidão querendo entrar. Eu falei, o que está acontecendo? Não, pastor, eles estão na ministração. Eu fiquei ali esperando, e a multidão esperando para entrar. E aquela ministração interminável. Aquela choradeira. Eu falei, gente, essa mulher está com um problema emocional porque toda vez chora. Só que assim eu percebi o seguinte, aí me veio uma percepção. Não era algo espiritual. Era hipocrisia. Porque no dia a dia, a vida não correspondia com aquela performance. Nunca participava das vigílias de oração, nunca vinha nos cultos de oração, nunca falava de Jesus para ninguém, tinha problemas em casa. E se mostrava a pessoa mais espiritual. E meus irmãos, o problema da liderança, como acontece aqui com Pedro, é que quando Deus revela alguma coisa para o líder tem que tomar posição. Pedro tomou uma posição. Pedro confrontou os dois. Não sei quanto tempo demorou o time da revelação que Pedro teve com a confrontação. Me parece que é algo sequencial, né? Mas a Bíblia não fala quanto tempo demorou aqui. Mas aí, meus irmãos, eu cheguei
e vi aquela situação, e eu falei, irmãos, acabou. Isso aqui que vocês viram, acabou. E até brinquei. Eu prometo não cantar, e vocês prometem não pregar. Chamei a equipe de louvor para o discipulado. Meus irmãos, pensa na reação. A reação foi totalmente negativa. Porque, irmãos, não podemos mais continuar assim. E a igreja tinha percebido isso. E a igreja, quando viu a posição do líder, firme, baseada na Escritura e com a percepção espiritual, a igreja glorificou a Deus. E eu falei assim, se vocês quiserem continuar, vocês vão passar por um processo de discipulado. Porque havia situações, irmãos, que cantava e não ouvia a mensagem. Cantava e ia embora. Cantava e não tinha vindo durante a semana. E aí, meus irmãos, as coisas começaram a entrar no seu devido lugar. Ananias, então, e Safira, eles têm uma atitude. Veja só que interessante, irmãos, aqui vale a pena destacar. Sabe o que significa Ananias? Ana é graça. E o prefixo ia é o nome de Deus. Tá? Então, todas as vezes que vocês verem El ou ia, significa Deus. Né? Ok? Então, Ananias significa cheio de graça. Deus é cheio de graça. Deus é gracioso. Mas não foi o que aconteceu na vida de Ananias. Ananias, ele descobriu que Deus é o quê? Santo. Sabe qual é o atributo mais perigoso de Deus para o ser humano? É a santidade dele. Ai, se não fosse o sangue de Jesus, estaríamos perdidos. O que aplaca a ira de Deus contra nós é o sangue de Jesus. E chama-se propiciação. Propiciação pelos nossos pecados. Filhinhos, escrevam essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos mesmos, mas pelo mundo inteiro. 2 Pedro 2, 1, de 1 a 2. Outro detalhe, irmãos. Então, Ananias significa cheio de graça. Sabe o que significa Safira? Bela. Mas o pecado tornou essa mulher um coração repulsivo, feio. Segundo lugar, hipocrisia desmascarada. 3 e 4 do texto vai dizer assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Pedro questiona, confronta Ananias sobre o valor real da venda. O Espírito Santo revela a mentira ao apóstolo. O confronto público expõe a falsidade. No mundo corporativo, nos coaches, vai dizer assim: você nunca repreenda a pessoa no público, sempre no particular. E sempre elogia a pessoa no público e não no particular. Na Bíblia é o contrário. A repreensão foi pública. Por que um ato em particular, nesse caso, precisa ter uma repreensão pública e o que aconteceu se no público? Não ficou velado. Todo mundo ficou sabendo que o casal foi morto por Deus porque eles foram hipócritas.
Deus conhece as intenções e pensamentos do nosso coração. Satanás havia derramado suas sugestões malignas no coração de Ananias e Safira. O casal, em vez de resistir ao diabo, deu guarida às suas propostas. Irmãos, quando Satanás vier no seu ouvido e falar alguma coisa que não está na palavra, se o Satanás colocar nos seus ouvidos, em seu coração, a maledicência, a fofoca, a hipocrisia, resista ao diabo. Fofoca é algo extremamente contaminável. Sabe o que é fofoca? Sabe o que é maledicência? É você contar o pecado dos outros para os outros. E não para a pessoa. Confrontação é quando você vê que o irmão está errado, como fez Pedro, e Pedro chama a pessoa, vem cá. Olha, meus irmãos, Pedro deu a chance para Ananias e deu chance para Safira. Não deu? Porque se eles tivessem falado assim, Pedro, eu errei. A coisa seria diferente, não seria? Eu acredito que sim. Pedro, ó, eu confesso um pecado. Porque, meus irmãos, se Pedro... e faltou um pouquinho de inteligência aqui de Ananias e Safira. Não faltou? Pensa bem. Quem sabia do pecado deles? Deus. Pedro não é qualquer um. Pedro foi qualquer um. Mas Jesus o colocou como apóstolo. Pedro colocou como apóstolo. Então pensa bem. Se um líder da igreja, se eu fosse membro de uma igreja, e o pastor, assim, eu sempre tive muito temor em relação a isso. Eu sempre respeitei muito meus pastores. Eu não nasci pastor, eu fui membro da igreja durante muitos anos. E sempre respeitei. Porque sempre entendi que era um homem, não era um homem qualquer, comum. Eu sempre via como novo convertido que pastor era uma posição excepcional. Eu não me via capaz de ser um pastor. Eu falei, é um homem de Deus. Pode ter suas falhas, pode ter os seus erros, pode ser o seu jeitão, pode ser a sua esquisitice. Mas se Deus escolheu, peraí. Se Jesus escolheu Pedro com todas as falhas de Pedro, se você pega quem foi Pedro, e Pedro traiu Jesus 3 vezes. Mas ali ele está na posição de apóstolo. Não existe apóstolo hoje, tá? Pode dizer. Apóstolo é só aqueles 12 ali. Mas os pastores são homens de Deus. E se não é, ele vai dar conta para Deus. Como que eu sei ser? Pelas atitudes, pela vida, pela sua família, enfim, né? Pela sua trajetória, pela sua história, pelo aquilo que abriu mão para ser pastor, enfim, são algumas evidências, mas também não impede. Mas aqui, Pedro está confrontando, dizendo uma coisa muito particular. Ora, parte do pressuposto de que se só Deus sabe, então Deus revelou para esse homem. Então, peraí, baixa a bola, conta mentira, fala que errou, e haverá lugar de arrependimento e restauração. A hipocrisia condenada. 5 e 6. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Expirou. Significa morreu.
vai o morto tira a Silva. Quando Pedro falou, ó, você mentiu. Quem matou? Foi Pedro? Não. Quem matou foi Deus. A hipocrisia desmascarada, ela é condenada. O pecado, embora oculto, produz derrota e gera morte. O salário do pecado é a morte, Romanos. Se tivesse Satanás tido êxito e se infiltrado na igreja com o fermento da hipocrisia, geraria Safira, o vigor do cristianismo seria abalado para sempre. Deus extirpou a hipocrisia da igreja e tratou de forma radical para preservar sua igreja. Como consequência, sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Sabe que muitas vezes o nosso problema é que a gente torna a igreja algo muito comum. Muitas vezes a gente perde o temor. Às vezes a gente fala assim, não, Deus não vai. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode agir hoje. E eu não gostaria de pagar o preço, não. E às vezes, meus irmãos, Deus é tão misericordioso, como aconteceu aqui. Deus deu possibilidade do casal se arrepender. O casal não se arrependeu. E é para isso, irmãos, que serve o juízo de Deus. Jesus condenou a figueira, lembra da figueira cheia de folhas? Qual foi o problema da figueira? Hipocrisia. Porque Jesus meteu a mão lá nas folhagens, esperando o quê? Que tivesse fruto. Não era tempo de fruto. Não era tempo também das folhas. Jesus viu que não tinha fruto. O que Jesus fez? A figueira secou. Jesus mostra que o fim da hipocrisia é a morte. Warren Wiersbe, um comentarista, ele destaca que o Senhor julga o pecado com severidade no início de um novo período da história da salvação. Isso aconteceu também com Nadab e Abiú, por terem tentado a Deus. Eles colocaram o quê? Fogo estranho no altar. Levítico capítulo 10. A hipocrisia também é combinada. Então já estamos aí no penúltimo item, ok? A hipocrisia é combinada. Nos versos 7 a 10, vocês vão ver que o casal combina. Tipo assim, deixa eu pegar um exemplo muito prático. Tem um casal na igreja. Aí os dois trabalham. E aí eles combinam, dizendo o seguinte, ó, nós vamos dar um dízimo só e vamos dizer que nós dois estamos dando. Porque, irmão, se a Ananias e a Safira tivessem não vendido a propriedade, não teria problema nenhum. Se eles tivessem vendido a propriedade e dissessem assim, ó, nós vendemos a propriedade, nós vamos dar 50% só, que já é muito. A questão não é o dinheiro aqui, irmãos. A questão é que, de alguma forma, houve um registro que eles iam dar tanto, que esse tanto era correspondente a o valor total. Não é não ter vendido ou ter vendido, ou ter dado qualquer tipo de percentagem. O fato é que eles mentiram. Eles foram hipócritas. Não se brinca com a verdade diante de Deus. Ananias cai morto.
julgamento instantâneo. Eles combinaram. Safira, sem saber o destino do marido, repete a mentira. Ela poderia também ter dito assim: a casa caiu, sujou, como dizem, né? Ó, Pedrão, meu irmãozão querido, falhamos. Não, ela falou: é isso mesmo. Caiu morto. A cumplicidade intensifica o pecado. A falsidade compartilhada gera consequências iguais. A mesma condenação de Ananias foi a mesma condenação de Safira. Por quê? Porque foi combinado. Se foi combinado, os dois sofrem a mesma penalidade. Os dois combinaram. Por último, a hipocrisia é derrotada. Versículo 11, versículo final, vai dizer assim: e veio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas. A igreja teve respeito. Temor, respeito. Você não teme seu pai, menino? O que é isso? Você não respeita seu pai? Você não teme sua mãe, menino? Menina? É o horário que para. Você não respeita seu pai, menino? Menina? Você não... A igreja então passa a respeitar mais ainda Deus. Safira cai morta logo após a confissão. Resultado: profundo temor toma conta de toda a comunidade. A prova de que a sinceridade fortalece, o engano destrói. A igreja purificada pelo